Oi, pessoinhas. Desculpa a minha ausência, estava com a família essa semana passada, mas já estou de volta. Então, eu queria começar respondendo uma pergunta de uma amiga muito querida minha, aluna, que me pediu ajuda definindo um conceito. Ela falou, eu tô com um problema com essa diferença entre esse conceito e esse conceito. Eu falei, me mostra nos livros. E ela falou assim, não na referência, o conceito mesmo. E eu queria conversar sobre isso, porque eu acho que a gente tem uma prática muito desagradável na universidade, às vezes, de ver a coisa no PowerPoint, assim, sabe? O professor apresentar uma ideia no PowerPoint e ninguém saber de onde é que veio, por que é aquilo, por que aquilo está sendo dito e assim por diante. Como se fosse o professor que estivesse dizendo aquilo. Ou, melhor ainda, como se fosse escola, né? Na escola a gente faz isso, né? A gente aprende certas coisas a partir do que o professor está dizendo. O objeto mesmo da aula, vamos supor assim, as 3 leis da termodinâmica, vamos supor assim. O objeto mesmo, que são as produções matemáticas, as divergências, as discussões que produziram esses 3 conceitos, ele não tá na sala de aula, percebe? Tá só o cara falando que aquela coisa existe, sem nenhuma referência à coisa mesmo que existiu. Na análise de discurso eles chamam isso de objeto ausente, a Eni chama de objeto ausente. É constitutivo do discurso pedagógico, ela fala de como que os professores dão as aulas na escola. Mas veja, na universidade, isso já não é mais uma opção. Por quê? Porque na universidade o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando constituir sujeitos cientificamente alfabetizados, quer dizer, que consigam discutir e produzir conhecimento. Essa é a esperança. E para produzir conhecimento, a gente tem que saber como aquele conhecimento foi produzido. Então, toda vez que a gente fala de um conceito, a gente tem que se lembrar que esse conceito não existe no abstrato ou no vazio. Ele é sempre uma relação com uma pessoinha que teve uma ideia em algum momento da história e que essa ideia é constituída naquele momento da história e por causa daquele momento da história e em relação a outras pessoas que estavam escrevendo naquele momento da história. As ideias, elas não são abstratas e elas não são universais e elas não são eternas. Elas existem somente porque elas estão num certo momento e para certas pessoas. Isso é muito importante de entender, porque é assim que a gente consegue, por exemplo, jogar certas ideias fora, atualizar outras, transformar algumas e combinar outras e dividir outras e assim por diante. O trabalho que se faz com as ideias, portanto, com os conceitos na ciência, não é um trabalho assim formal, vamos dizer assim, ou lógico, sabe? Ou qual ideia é melhor do que outra. Isso é idealismo. O que acontece mesmo na realidade, na materialidade da prática científica, é que as ideias conversam na medida em que elas estão mais longe ou mais perto de outras, fazem parte de certos campos ou outros, têm relação com certas tradições ou outras. Então, todas essas coisas estão organizadas num conceito. Quando a gente apresenta o conceito no PowerPoint, assim, quando a gente só fala para a pessoa, olha, essa ideia aqui, nada disso aparece. E a pessoa não sabe como que foi produzido, quando ou por quê. Vou te dar um exemplo. O Freud falou bastante da família nuclear, né, da relação do pai, da mãe e do bebê. Essa é uma questão que sempre aparece nas críticas, por exemplo, das teorias feministas, por exemplo, com toda razão, né? Porque a estrutura familiar nuclear europeia é uma coisa que não faz mais sentido para pensar como organizador do aparelho psíquico, né? Porque tem muitas formas de organizar uma família. Mas veja, não era bem do pai e da mãe literalmente que ele estava falando. Ele estava falando, na verdade, de um tipo de relação. Quem faz esse comentário é o Lacan. Ele mostra como que essas relações são estruturais, na verdade, elas não são literais. E essa diferença, essa diferenciação entre uma família literal, mamãe, papai, filhinho, na família burguesa europeia do século XIX, né? E a ideia de uma estrutura de eu e um outro, eu em relação com um, e aí um outro, um terceiro que entra, e assim por diante, todas essas coisas que um dia a gente discute,
essa ideia de estrutura de constituição do sujeito, aí é uma outra proposta que nasce dessa primeira. Sem a gente saber de onde é que vem esses conceitos e quando eles foram desenvolvidos e por que eles foram desenvolvidos assim, a gente não consegue melhorar o conceito, a gente não consegue desenvolver o conceito. Então, o recado é: cobrem os seus professores. Onde que isso foi dito? Por quem que isso foi dito? Por que que isso foi dito? Por que que isso foi construído assim? Que tipo de conhecimento é esse? Como que a gente reconstrói esse conhecimento? Essas são todas perguntas que são muito importantes de cada estudante fazer. A gente não pode tomar um conteúdo como se ele fosse vindo do Monte Olimpo. Entende? Não é assim que a ciência funciona. Ela funciona na base da crítica, da dúvida, da reconstrução do teste. Tá bom? Beijo!